Filipenses capítulo 4 versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso, provavelmente em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. A igreja em Filipos foi a primeira que Paulo fundou na Europa durante sua segunda viagem missionária, e ele tinha um forte vínculo com os membros dessa comunidade. A cidade de Filipos era um importante centro comercial e militar, com uma população composta por cidadãos romanos, o que conferia à cidade um status especial. O contexto histórico da época era marcado por tensões políticas e sociais, tanto em relação ao Império Romano quanto à crescente disseminação do cristianismo. Os cristãos enfrentavam perseguições e dificuldades, e Paulo, mesmo estando preso, continuava a se preocupar com as comunidades que havia fundado, incentivando-as a manter a fé e a unidade. Filipenses capítulo 4 versículo 6 é uma parte de uma exortação mais ampla de Paulo para que a igreja se mantenha firme na fé, evitando a ansiedade e, em vez disso, se voltando para a oração. Nesse período, as pessoas enfrentavam ansiedades não apenas por questões espirituais, mas também por problemas cotidianos, como a instabilidade econômica e as pressões sociais. Além disso, a carta reflete a cultura helenística da época, que muitas vezes promovia a busca pela sabedoria e o autoconhecimento, mas também gerava preocupações sobre o futuro e a insegurança pessoal. Ao exortar os filipenses a não serem ansiosos, Paulo não estava apenas oferecendo um conselho espiritual, ele estava propondo uma alternativa prática e comunitária para lidar com as dificuldades da vida. A oração e a súplica, acompanhadas de ação de graças, eram formas de cultivar uma atitude de confiança em Deus, contrastando com a ansiedade que poderia dominar a vida dos crentes. Assim, a passagem se insere em um contexto em que a fé cristã estava se solidificando em meio a desafios e perseguições, e Paulo estava encorajando a comunidade a encontrar paz através da dependência de Deus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. A citação de Filipenses capítulo 4 versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, oferece uma rica perspectiva sobre a vida cristã no primeiro século, especialmente em um contexto de dificuldades e desafios. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está em uma situação de prisão, enfrentando incertezas sobre seu futuro e as consequências de sua fé. Este é um momento delicado, não apenas para ele, mas também para os cristãos em Filipos, que estavam lidando com a possibilidade de perseguições e hostilidade em um ambiente que não era acolhedor para os seguidores de Cristo. A cidade de Filipos era um importante posto militar romano e, como tal, havia uma forte presença de patriotismo romano e de práticas culturais que muitas vezes entravam em conflito com os princípios cristãos. A ansiedade, que Paulo menciona, era uma reação natural às pressões externas que a comunidade enfrentava. As preocupações poderiam abranger desde a segurança pessoal e a saúde até questões econômicas e relacionamentos interpessoais. Paulo, ao encorajar os filipenses a não se deixarem dominar pela ansiedade, oferece uma alternativa poderosa na prática da oração e da súplica. Para ele, a oração não é apenas um ato de petição a Deus, mas uma forma de estabelecer um relacionamento íntimo e de confiança com o Criador. O uso de oração e súplica reflete uma abordagem completa à comunicação com Deus. Oração, proseus, é um termo mais amplo que se refere à devoção e à adoração, enquanto súplica, desis, implica um pedido específico em busca de ajuda. Paulo sugere que em todas as situações, não importa quão pequenas ou grandes sejam, os crentes devem levar suas preocupações a Deus. Essa prática de colocar as petições diante de Deus serve para redirecionar a atenção e a energia dos crentes, afastando-as da ansiedade e focando na confiança em um Deus que se preocupa com suas necessidades. A adição de ação de graças é particularmente significativa. Em um contexto onde a ansiedade poderia facilmente dominar, Paulo pede que os crentes cultivem uma atitude de gratidão. A gratidão pode transformar a perspectiva, lembrando os fiéis das bênçãos que já têm, mesmo em meio às lutas. Essa prática não apenas reduz a ansiedade, mas também fortalece a fé e a esperança, reforçando a ideia de que Deus é uma fonte de provisão e cuidado.
Ao juntar esses elementos, Paulo apresenta uma abordagem holística para lidar com a ansiedade e, em vez de ser consumido por preocupações, o cristão deve se voltar para Deus, confiando que Ele ouvirá e responderá às suas necessidades. Isso não significa que as dificuldades desaparecerão, mas que a paz de Deus pode entrar na vida do crente, proporcionando uma sensação de tranquilidade e segurança que transcende as circunstâncias externas. Além disso, esse ensinamento é um reflexo da comunidade cristã em Filipos, que Paulo incentivou a permanecer unida e solidária. O ato de orar juntos e compartilhar preocupações pode ser um poderoso antídoto contra a ansiedade, fortalecendo os laços entre os membros da igreja e promovendo um senso de pertencimento. Em resumo, a citação de Filipenses capítulo 4 versículo 6 é uma instrução prática e pastoral em um momento de vulnerabilidade, onde Paulo destaca a importância da oração, da súplica e da gratidão como meios de lidar com a ansiedade e encontrar paz em meio às dificuldades. Essa mensagem ressoa fortemente ainda hoje, oferecendo um caminho para a confiança e a esperança em tempos de incerteza.